Fala galera, tudo bem com todos vocês? Aqui é o professor Diego gravando mais uma aula de geografia, em especialmente aí para os meus alunos do ensino médio da escola Flávio Gomes Grangeiro, tá bom? E hoje nós vamos falar de dinâmica atmosférica, que é um assunto bem recorrente no Enem. Desde já eu já peço a vocês, não esquece de se inscrever nem de curtir no nosso canal, tudo bem? Então, falando de dinâmica atmosférica, a gente não pode deixar de falar da importância dessa camada gasosa para os seres humanos, né? A atmosfera ela tem uma importância tremenda, principalmente na proteção do globo terrestre contra corpos celestes, meteoritos, né? E outra coisa importante é que ela nos protege com relação à radiação solar, principalmente através de sua camada de ozônio filtrando os raios ultravioletas do Sol, né? Então, a camada atmosférica ela é responsável também por reter um pouco a radiação solar, fazendo com que a Terra tenha as condições ideais para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, tá? A atmosfera, pessoal, ela é composta por gás oxigênio, cerca de 21% de gás oxigênio, 1% de dióxido de carbono, vapor de água e gases raros também. E 78% da atmosfera é composta de gás nitrogênio, né? Então é importante reforçar a composição de nossa atmosfera. Outra coisa interessante que eu vou até deixar aqui na descrição, o slide dessa aula, para que vocês possam acessar posteriormente, é com relação às camadas da atmosfera. Ela é dividida em 5 camadas básicas, né? Sempre contabilizando aí de baixo para cima, aqui na superfície até a parte mais alta. Nós começamos com a troposfera, que é essa camada que nos permeia aqui, que tem uma grande quantidade de oxigênio e que ocorre em boa parte dos fenômenos meteorológicos, né? Em cima da troposfera nós temos a estratosfera, ok? Em cima da estratosfera nós temos a mesosfera e é importante salientar que a temperatura ela vai caindo. Conforme você vai subindo, né, a temperatura vai caindo. A partir da ionosfera, né, mais nas proximidades da termosfera, aí a temperatura volta a subir novamente, né? Depois da termosfera nós temos a exosfera e assim é composta a nossa camada atmosférica, que é a camada gasosa que envolve a Terra, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição aí do slide dessa aula para que vocês possam acessar e ler sobre a composição de cada camada dessa. Dúvidas é só deixar as perguntas aí nos comentários que eu vou tirar todas as dúvidas possíveis, tá bom, pessoal? Então, galerinha, é o seguinte, em termos gerais, a troposfera ela alcança em média aproximadamente 12 km de altitude, de 12 km até 50 aproximadamente é a estratosfera. Chegando a 80 km ou ultrapassando, nós temos a mesosfera. A termosfera vai até 500 km de altitude. Passando disso é a exosfera, né? É importante a gente ressaltar. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, já que nós estamos falando da dinâmica atmosférica, é com relação à diferença entre os conceitos de tempo atmosférico e de clima. Tem gente que se complica todo, mas não tem complicação nenhuma, pessoal. Clima corresponde ao comportamento do tempo de um determinado lugar em um período por 30 anos ou mais. Ou seja, eu posso dizer que o clima ele é repetitivo, ele é constante, né? Ele não muda, ele sempre acontece naquela mesma época ou também, né, ele é repetitivo em um determinado lugar. Então, o tempo atmosférico já é o contrário. O tempo atmosférico é a condição momentânea da atmosfera. O tempo atmosférico sempre está mudando. O tempo atmosférico ele é inconstante, né? Então, a gente pode determinar o clima não muda, o tempo atmosférico muda. O clima é a sucessão do tempo atmosférico, a repetição em um determinado lugar por um período de 30 anos ou mais. O tempo é a condição momentânea da atmosfera e está em constante mudança, né? Agora está ensolarado, amanhã pode estar chuvoso, o céu parcialmente nublado, enfim. Tanto é que nos jornais nós vemos lá a manchete, previsão do tempo, porque o que nós podemos fazer é apenas uma previsão. Então essa é a diferença entre tempo e clima. Por exemplo, quando eu falo choveu hoje,
eu estou me referindo ao tempo atmosférico, né? Choveu hoje, amanhã pode não chover. Quando eu me refiro, chove sempre nessa época do ano, eu estou me referindo à estação do ano. Ou seja, a estação do ano ela é repetitiva sempre naquela mesma época do ano. Outra coisa que muita gente confunde bastante quando a gente fala da dinâmica atmosférica é com relação aos elementos do clima. Os elementos do clima são aqueles elementos que vão caracterizar o tipo climático, tá bom? Por exemplo, a temperatura. A temperatura, ela é medida em graus Celsius aqui no Brasil, mas tem países como, por exemplo, nos Estados Unidos, a temperatura é medida em graus Fahrenheit, né? Ou pode ser medida em Kelvin também. A umidade é o volume de vapor de água na superfície, né? A quantidade de água que evapora, esse vapor de água suspenso, nós chamamos de umidade. E a umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água existente com a quantidade máxima que poderia haver naquela mesma temperatura, né? Então você já deve ter ouvido falar a umidade relativa do ar hoje é de 40%, é de 60% e tal. É a porcentagem ali com relação ao que a umidade poderia chegar naquele exato momento, naquele determinado lugar, tá? Pressão atmosférica é a força provocada, né, do ar sobre uma superfície, no caso sobre nossa cabeça. Ah, professor, quer dizer que o ar exerce uma pressão? Exatamente, nós chamamos de pressão atmosférica e ela é medida em milibares, né? Quando nós estamos próximo ao nível do mar, né, a pressão, a coluna de ar em cima de nossas cabeças é maior. Quando nós estamos no alto de uma montanha, a pressão atmosférica é menor, porque a coluna de ar acaba sendo menor também, tá bom? A radiação solar é um outro elemento climático e ela está relacionada aos raios solares que incidem na superfície terrestre. É outra característica que pode ajudar a identificar um tipo climático, tá bom? Mas não é um fator do clima. O fator do clima, ele vai ajudar a definir o clima. É importante a gente entender isso. Elementos do clima ajudam a caracterizar o clima. Os fatores climáticos ajudam a definir o clima, né? Ou seja, eles podem influenciar no clima. Então vamos lá. Quais são os fatores climáticos que eu vou citar aqui agora? A latitude é um fator que influencia no clima. A altitude, nunca confundir latitude com altitude. A altitude influencia no clima. O relevo influencia no clima também. Vegetação, massas de ar, correntes marítimas, maritimidade e continentalidade. Esses são os fatores que influenciam no clima. E o que é, Diego, que não influencia no clima? Eu vou citar dois exemplos aqui. O albedo não influencia no clima e nem a longitude. Por que que o albedo não influencia no clima? O albedo não influencia no clima porque o albedo é a refração dos raios solares, é a reflexão dos raios solares de volta para o espaço. Se esse raio solar está sendo refletido de volta para o espaço, então ele não vai influenciar no clima. A longitude, que é o afastamento em graus em relação ao meridiano de Greenwich, a longitude não influencia no clima. Por quê? Porque se eu estou numa área quente, né, na longitude de 10 graus, se eu me deslocar nessa mesma longitude de 10 graus, a temperatura vai continuar a mesma, a não ser que eu vá parar em cima de uma montanha, né? Mas aí já entra no fator relevo. Então a longitude não influencia no clima. Já a latitude, sim, a latitude vai influenciar no clima. Por quê, professor? Porque a latitude é o afastamento em graus em relação à linha do Equador. A linha do Equador é a linhazinha que divide a Terra ao meio, em cima hemisfério norte, embaixo o hemisfério sul. Vocês já estão cansados de saber porque eu falei que a Terra recebe maior incidência de raio solar nas proximidades da linha do Equador. Ou seja, próximo à linha do Equador é mais quente, mais afastado é mais frio. Então, a linha do Equador representa 0 latitude, 0 grau de latitude. Ou seja, é uma área de baixa latitude. Então, ali a temperatura é alta. Conforme eu for me afastando da linha do Equador em direção aos polos, a temperatura vai diminuindo. Ou seja, em áreas de baixa latitude, temperatura alta. Em áreas de alta latitude, temperatura é baixa. Acaba sendo o inverso, tá bom, pessoal?
Agora a altitude. A altitude é a elevação em relação ao nível do mar. Pode ser a mesma coisa que a altura, mas não confunda altitude com latitude, tá, pessoal? A altitude eu estou me referindo à elevação com relação ao nível do mar, a altura. Se eu estou em um relevo bastante alto, a 3.000, 4.000, 5.000 metros de altitude, a temperatura tende a ser menor. Se eu estou próximo ao nível do mar, a temperatura tende a ser maior, com um pequeno detalhe. Se eu estiver numa região polar, se eu estiver numa região de clima frio, obviamente, independentemente da altura que eu esteja, vai ser frio, né? Tem esse pequeno detalhe. Agora, se eu estiver numa região tropical, né, em cima de uma montanha bem alta, a tendência é que a temperatura seja fria, tá? Então a gente tem que deixar isso bem claro. Professor, por que nas grandes altitudes, 3, 4, 5 mil metros, é frio? Devido, pessoal, à quantidade de gases, porque são os gases que ajudam a reter a radiação solar. Quanto menos gases, lá em cima, o ar é rarefeito, né? Falta o ar. Então, a quantidade pequena de gases retém pouca a radiação solar, por isso que não é tão quente. E aqui nas áreas mais baixas, próximo à superfície, próximo ao nível do mar, encontra-se uma maior quantidade de gases, por isso que os raios solares são retidos numa maior concentração, por isso que é mais quente. Mas eu volto a dizer, independentemente de onde você esteja, se você estiver, por exemplo, numa área de clima frio, se você estiver em uma montanha ou próximo ao nível do mar, vai continuar frio do mesmo jeito, isso não vai ter importância nenhuma, como por exemplo nas zonas polares, né, no Polo Norte ou no Polo Sul. E já que nós estamos falando de relevo, o relevo também influencia no clima? Claro, pessoal, o relevo influencia no clima não só no que diz respeito à altitude, mas também porque o relevo, muitas vezes, ele funciona como uma parede, como uma barreira natural, impedindo a passagem das massas de ar. Tá? Então, ele também influencia no clima quando as regiões mais altas impedem a passagem de massa de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até mesmo desérticas. Desérticas, professor? Desérticas, porque às vezes um relevo ele impede a passagem de uma massa de ar úmida carregada para o outro lado. A massa de ar úmida é obrigada a subir, quando ela sobe, esse vapor de água acaba se condensando e precipitando naquele lado da montanha. Quando a massa de ar passa para o outro lado, ela já passa seca. Então, isso faz muitas vezes com que um relevo de um lado seja úmido, né, bem verdinho e tal, no outro lado seja seco, seja árido. Nós temos vários exemplos para citar aqui, tá? A vegetação influencia no clima? Sim, pessoal, a vegetação influencia no clima. Por quê? Porque a vegetação ela é responsável pela absorção dos raios solares. Ela precisa dos raios solares para a produção de fotossíntese. Então, citando como, por exemplo, aqui uma grande floresta, como a floresta amazônica, né, a gente tem a questão dos rios voadores. A Amazônia, todos os dias, ela bombeia milhares e milhares de metros cúbicos de água na atmosfera, né? Então, as plantas ajudam nesse bombeamento de água, dando origem aos rios voadores e formando suas próprias chuvas, né? Não sou eu que estou dizendo, são cientistas, são pesquisadores que dizem que a Amazônia produz sua própria chuva. Tá? Isso, claro, tem uma influência de uma série de fatores, rios, relevo, vegetação, enfim, tá? Mas não é só isso também. A Amazônia ela ajuda a absorver a radiação solar, diminuindo a intensidade dos raios solares. A vegetação tem esse papel preponderante. Outro fator que influencia no clima são as massas de ar. Em função das diferenças de pressão atmosférica, temos a movimentação do ar. E o que é uma massa de ar, Diego? Uma massa de ar é uma porção da atmosfera que possui uma característica comum de onde elas são formadas. Ou seja, se uma massa de ar for formada em um lugar frio, ela vai levar sua característica por onde ela passar. Ou seja, ela vai levar frio. Né? Se uma massa de ar for formada, por exemplo, lá no Oceano Atlântico, ela vai trazer para onde ela passar, né, umidade, porque ela foi formada em cima de um oceano. Então a massa de ar é uma grande porção da atmosfera que se desloca aí por milhares e milhares de quilômetros, levando suas características
né, de onde ela foi formada para outros lugares. Existem vários tipos de massas de ar. Eu vou dar exemplo aqui, por exemplo, das massas de ar que mais atuam no Brasil. As massas de ar continentais, tem as oceânicas, que já são úmidas, tem as tropicais, as equatoriais, as polares, tá bom, pessoal? Então, existem vários tipos de massa de ar e elas influenciam, sim, muito no clima. Outra coisa que pouca gente ouve falar é com relação às correntes marítimas, né? As correntes marítimas, Diego, influenciam no clima? Sim, pessoal, as correntes marítimas influenciam no clima. E o que são correntes marítimas? Correntes marítimas é como se fossem rios que andam, né? Que escoam aí dentro dos oceanos, que circulam dentro dos oceanos. São grandes movimentos de água salgada dentro do oceano ou dentro do mar que possuem direções constantes, ou seja, passam sempre no mesmo lugar e obedecem quase a mesma característica das massas de ar. Se essas correntes marítimas partirem de um lugar gelado, elas vão levar frio. Se elas partirem de um lugar quente, elas vão levar calor. Agora veja bem, uma massa de água, uma corrente marítima muito quente ou morna, enfim, ela vai fazer com que parte dessa água evapore e pode influenciar no regime de chuvas, né? Já uma massa de ar fria, aliás, uma corrente marítima fria, essa corrente marítima fria, ela pode gerar seca em alguns lugares também. Isso tem um pouco de relação, tá? Outra coisa que muita gente confunde quando a gente fala de clima é com relação à maritimidade e continentalidade. A maritimidade é a influência do mar em regiões nas suas proximidades. Nas regiões, naquelas cidades que estão próximas do mar, tem influência da maritimidade porque a temperatura varia pouco. A temperatura pouco varia nas regiões que estão próximas à praia, que estão próximas ao mar, porque a água ela demora a absorver o calor do sol. Então ela demora a esquentar durante o dia. E à noite ela demora a perder também essa temperatura. Então ela demora a esfriar. Ou seja, você tem uma baixa amplitude térmica. Para quem não lembra, amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então é uma baixa amplitude térmica nas áreas costeiras. A temperatura, o clima chega a ser até um clima mais ameno. Já na continentalidade, é a influência do continente sobre um clima de uma determinada região, tá bom? Ou seja, na continentalidade eu tenho, por exemplo, uma elevada amplitude térmica, porque o continente, o solo, ele absorve calor do sol muito rápido, mas à noite ele esfria muito rápido também. Então, de dia as temperaturas podem ser muito altas e à noite as temperaturas podem ser muito baixas. Exemplo disso é o que ocorre nos desertos, né? Tem alguns desertos, como por exemplo, algumas regiões no deserto do Saara, em que as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus. E à noite pode ficar abaixo de 0 graus. Então isso é uma influência da continentalidade. A amplitude térmica é bastante alta, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido os fatores do clima e os elementos do clima da melhor forma possível. Dúvidas é só deixar nos comentários. Eu vou deixar também um link aí para você acessar o slide logo no primeiro comentário para você baixar, estudar e ler também outros conteúdos do slide, como por exemplo as características de cada camada da atmosfera e também os tipos de chuvas, né? O que é uma chuva frontal, o que é uma chuva orográfica, o que é uma chuva convectiva, o que é um climograma. Então, esse conteúdo de dinâmica atmosférica é muito amplo. Espero que vocês tenham entendido, mas se não tiver, é só deixar a sua perguntinha aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Valeu!